Olá pessoal, essa é a nossa terceira monitoria de econometria 1 e nessa daqui vai ser mais focada em resolução de questões, mais especificamente as questões de tabela, certo? Eu trouxe aqui um exemplo, tá, para vocês, de que tem duas questões dessas que caíram na lista de vocês, tá certo? Que com certeza vai cair na prova. Bem, vamos lá. Suponha os seguintes dados que foram retirados de uma pesquisa com 3 indivíduos para fazer a análise sobre a relação entre sua renda e consumo. Aqui a gente está querendo. Aqui é uma simulação, né, de uma regressão, de uma pesquisa, né, que a gente está procurando explicar a variável dependente consumo, né, o Y, através da renda, né, aqui é X. E aí, na lista e prova de vocês vão encontrar questões como essa. Vamos começar com a A. Estime a relação entre consumo e renda utilizando o MQO e comente a direção da relação. O intercepto tem alguma interpretação útil? Para você explicar. E qual deveria ser o valor de consumo de um indivíduo se a renda aumentasse em R$20? Isso daqui, gente, é literalmente um exemplo tirado de uma questão da lista de vocês, só que adaptada, tá? Bem, para a gente começar, né, a gente tem que saber, né, a nossa fórmula, né, base de uma reta de regressão, né, y chapéu igual a beta 1 chapéu mais beta 2 chapéu vezes xi mais o termo de erro. E aqui, né, estão as nossas fórmulas, né, para os betas. A primeira coisa que a gente faz, né, gente, a gente pega e calcula as nossas médias, né. Todo mundo sabe calcular a média, né? Mas eu acho importante destacar, né? Que é só a gente pegar os termos que estão aqui, né? E dividir pela quantidade de observações. E aí a gente chega nesses dois resultados. Esse é o primeiro passo. No segundo passo, né? Aqui está de novo a minha indicação. Como eu falei na videoaula passada, né? A tabela. Não é obrigatório você fazer, a professora não vai te dar ponto se você não fizer. Mas a minha recomendação pessoal, que eu gosto de organizar as coisas, né? Que tipo, a gente sabe que no meio de uma prova, ou sei lá, a gente começa a fazer um cálculo no final da folha e depois está no começo da folha e tipo, o cálculo fica todo pingado, né? E aí depois também para você entender que tipo, todos os cálculos que você faz aqui, você vai precisar futuramente para nas demais contas, né? A primeira coisa que você faz, né, é calcular xzinho e yzinho. Que xzinho, né, é o valor de x, né, que tá lá, o valor de x aqui, que é dado, menos a média, que é a média de x, né. E aí estão aqui os valores, a mesma coisa para yzinho, né, o valor de y dado menos a média dos y's. Próximo, você vai calcular xzinho, yzinho. Isso daqui é basicamente você multiplicar um pelo outro. E aqui estão os resultados. E outra coisa, né? Como eu também havia dito, embaixo você pode fazer já o somatório, né? Que é basicamente você somar isso daqui. Próximo passo, você calcula xzinho ao quadrado e yzinho ao quadrado. Que é só elevar os valores aqui ao quadrado. Agora vamos calcular, né, os nossos regressores, né, os nossos beta-chapéus. A gente começa pelo beta 2 chapéu, que ele é igual ao somatório de x em yzinho sobre o somatório de x ao quadrado. A gente tem aqui, né, os valores, só substitui, né, e nós obtemos o valor do nosso beta 2, que é esse daqui. Outra recomendação que eu tenho, gente. Quando você for fazer as suas contas, né, de econometria, geralmente você vai encontrar números que vão para casas decimais muito altas. A minha recomendação é que você considere até 4 casas decimais, né? 4 números depois da vírgula. Vão te dar muito mais, assim, mas tipo, a minha recomendação é essa. Porque tipo, caso você só considere 2, às vezes isso acaba acumulando erro. E o acúmulo de erro nas suas contas acaba, tipo, penalizando você mais tarde. Tipo,
os valores começam a não bater ou ficar meio distante, mais distantes assim. Então essa é a minha recomendação. E conseguimos, né, o valor do nosso beta 2 chapéu. Agora para o beta 1 chapéu, né? Que é a média de y menos o beta 2 chapéu vezes a média de x. Tá aqui, né, os nossos valores que a gente encontrou anteriormente. E tá aqui o nosso beta 1 chapéu. Isso daqui é um sinal de menos, tá? Desculpa se tá meio escondido. E não se surpreendam, tá? Se às vezes o valor do beta 1 ou beta 2 chapéu derem negativo, tá? Aqui deu negativo mesmo. E como a questão a pediu, né, a gente vai estimar a relação, né, entre consumo e renda. O primeiro passo, que isso daqui, gente, é simplesmente você montar a sua reta de regressão, né? A gente pega isso daqui como base e aí só monta. Então a nossa reta de regressão vai ser y chapéu igual a menos 50,692 mais aqui o valor de beta do chapéu, xi mais o termo de erro. Agora vamos para a interpretação do coeficiente de inclinação, né? Como indicado, né, pelo coeficiente de inclinação, né, o beta 2, ele aqui, a direção da relação é positiva, né? O valor que a gente conseguiu, né, dele é positivo. Ou seja, quanto maior a renda, maior o consumo. Porque ele, né, ele é o estimador que está relacionado à variável explicativa de renda, né? Agora vamos falar sobre a interpretação do intercepto. Como a gente sabe, né, ele representa o valor do consumo quando não há renda, né? Mas como a gente pode ver, ele é um valor negativo. Então, tipo, logicamente, né, aqui pediu interpretação lógica, né, na questão. Não há uma interpretação a ser tomada aqui, porque, tipo, quando você não tem renda, quer dizer que você consome negativamente, tipo, não tem uma lógica, né? Tipo, você aí que tá desempregado, quer dizer que você não consome, tipo, você deixa de consumir? Não, né? Então, nessa questão aqui, não há interpretação lógica para o intercepto. E a parte final, né? Qual deveria ser o valor do consumo de indivíduos se sua renda aumentasse em R$ 20? Isso daqui, basicamente, como a gente sabe, né? Tem a ver com beta 2, alteração, né? Alterações em beta 2 aumentam o negócio, né? Então, tipo, se a renda do indivíduo aumentasse em R$ 20, quanto seria o seu aumento em consumo? Então, a gente basicamente multiplica, né, o valor de 20 pelo beta 2 para descobrir o aumento que teria, né? Que seria aqui de R$ 14,28. Vamos prosseguindo para a B. Calcule os valores estimados e os resíduos de cada observação e verifique se a soma dos resíduos é aproximadamente zero. Bem, para a gente descobrir os valores estimados, a gente basicamente usa a nossa linha de regressão, né, aqui, e aplica os valores de x para descobrir os valores estimados. E aqui estão os meus valores estimados, né, que é só aplicar na regressão. E depois disso, a gente calcula o erro, né, gente? O erro, basicamente, você diminui o valor absoluto, né, de y, que é o valor de y que é dado na tabela da questão, menos o que você estimou. E aí tá aqui os meus resultados, né? E aí o somatório disso, como vocês podem ver aqui na minha questão, deu exatamente zero. Ou seja, não existem resíduos dessa minha regressão. Aí, para a utilidade futura, aqui você já calcula, tá, o seu resíduo ao quadrado e obtém o somatório dele. A questão C, alternativa C, qual o valor previsto do consumo quando a renda diz 240? Que é a mesma coisa, tá? Aqui é só você aplicar na sua reta de regressão, só substituir o x pelo 240 e aí obtém o valor. E a alternativa D, quanto da variação do consumo de Y, né, das três famílias aqui, aí, indivíduos, tá? É explicado pela renda, o X, né? Explique.
Quando pede assim esse negócio de, ai, quanto variação é explicada? É o nosso coeficiente de determinação, né, o R2. Existem várias formas de calcular o R2, né, mas eu prefiro essa daqui, que é tipo a mais fácil e também aqui já contém coisas que você, né, já calculou. Como a gente pode ver aqui, né, o somatório do erro ao quadrado tá literalmente bem aqui. E esse somatório de y e menos y barra, né, é o nosso tão conhecido, né, yzinho ao quadrado. E aqui tá, você diminui de, você pega isso daqui e diminui de 1, né, que a gente sabe que, e aí tá aqui o nosso valor que a gente obteve. A gente sabe que o R2 ele varia de 0 a 1, né, e tá aqui o valor que eu obtive, 0,99,67. Aí para interpretação, o nosso R2 que eu consegui dessa questão é de 0,9967. Ou seja, na interpretação você coloca também em porcentagem, tá? Você multiplica por 100 e aí dá a porcentagem. Cerca de 99,67 das variações do consumo são explicadas pela renda do indivíduo. Isso indica uma associação altíssima entre as variáveis, tendo que a renda explica quase toda a variabilidade observada no consumo. E essa é a interpretação, né, gente? Não tem nada de a mais, assim, pra você explicar, né? Ou seja, né, esse modelo aqui de regressão, ele é muito bom, né? Porque o R2 é altíssimo, é quase 1. Agora, para a alternativa é encontre os erros padrão da regressão e dos regressores, né, dos betas. O erro padrão da regressão, né, aquela fórmula que eu tinha mostrado para vocês, né, na última aula, que ele é representado pelo sigma chapéu, que é a raiz quadrada do somatório do erro ao quadrado, tá? Desculpa aqui o erro, sobre n menos 2. O n, né, sendo o número de observações. Aí aqui, nossas observações que a gente tem é 3, né, menos 2 dá 1. E aqui o valor do somatório do erro ao quadrado. Aí tá aqui o nosso erro padrão da regressão. O erro padrão do beta 1 chapéu tem uma outra fórmula. Basicamente é raiz quadrada, somatório de x grande, tá, ao quadrado, sobre o número de observações vezes o somatório de x ao quadrado. Aqui, né, você também poderia ter já feito, né, que é só os quadrados disso daqui somados, né, e o x, né, ao quadrado, somatório. E aí são esses valores que a gente obtém. Ah, e isso multiplica pelo erro padrão da regressão, tá? Aqui. Aí esse foi o valor que eu obtive do meu erro padrão do meu beta no chapéu. E para finalizar, né, a questão, o erro padrão do beta 2 chapéu. O erro padrão do beta 2 chapéu é possivelmente o mais fácil, né? Que ele é só o erro padrão da regressão sobre o somatório da raiz quadrada de x ao quadrado. Ai, gente, desculpa aqui, tá? Isso aqui tá errado, então esse resultado aqui tá errado também, tá? Então, só isso aqui que vocês desconsideram que agora que eu percebi, tá? Eu fiz ontem à noite. Mas, tipo, é só corrigir essa parte aqui que não seria 4.200, tá? Que aí você obteria o resultado. E é isso, tá, gente? Tipo, existem duas questões aqui na lista de vocês que são iguais a essa, que vocês basicamente só usam isso, tá? E é isso.